Boa noite, turma. Boa noite de novo. Então, vamos começar a nossa aula de recursos terapêuticos manuais. Essa aula é gravada, tá bom? Eu vou mandar o link para vocês daqui a pouquinho. Aliás, já mandei, né, para quem já entrou. Nesse primeiro momento, nós vamos conversar um pouquinho sobre a atividade dessa disciplina, tá? A atividade de saúde coletiva e saúde preventiva, vocês já vão fazer, né? Vocês vão fazer a visita, vocês já apresentaram um seminário, aquele que foi gravado, né? Que era aquele projeto. E agora, vocês vão ter um próximo seminário, dia 21. E esse seminário de recursos terapêuticos manuais, ele vai ser apresentado no dia 17, tá? Na terça-feira, nessa terça-feira, dia 17, tá bem? E a gente vai ver aí como que a gente vai fazer essa apresentação. Provavelmente vai ser pelo Zoom, tá bom? E aí eu vou enviar o link para vocês, vocês vão entrar na aula e a gente vai fazer essa dinâmica dessas apresentações. São 6 grupos de no máximo 3 alunos em cada grupo, tá bem? Então, são 6 temas: liberação miofascial, mobilização e manipulação articular, mobilização neural, RPG, pompagem e isostretching, tá? São 6 temas, com no máximo 3 alunos por grupo, tá bem? No final da aula, eu vou estar recebendo de vocês vão mandar no grupo do quarto período, sem ser aquele grupo de materiais, pode ser aquele outro grupo mesmo, do quarto período, tá bom? E aí vocês vão colocar assim, seguido, tá bom? Grupo 1, por exemplo, Maria, João e Pedrinho, tá bom? Aí vocês vão colocar o nome. Se tiver aluno com nome repetido, igual tem na turma, coloca o nome e o sobrenome, tá bom? No máximo 3. Então, grupo 1, tal nome. Aí, logo embaixo, se um já escreveu, o outro vai ser grupo 2, tá bom? E assim sucessivamente até finalizar os 6 grupos, tá legal? Então, 6 grupos, vocês vão utilizar de PowerPoint, tá? Ah, professora, como é que vai ser isso? Você pode me enviar o PowerPoint, eu vou aqui acompanhando. Não é obrigatório a utilização do PowerPoint, tá? Vocês podem também falar, fazer essa apresentação falada, tá bom? O PowerPoint é bom porque ajuda, né, a você se situar no que você tá falando. Tá certo? Então, a apresentação dia 17 em PowerPoint, tá legal? Essa apresentação, ela já vai ser dividida aí no primeiro horário, tá? Às 19, tá bom? Nessa terça-feira, tá bem? Então, o que vai ter... O que vai constar nessa apresentação? Conceitos da técnica, né? Como que é essa técnica? Qual o conceito dela? O que ela é? Qual é a indicação para determinada técnica, contraindicação, o efeito que ela vai promover no organismo do meu paciente e como que é feita a aplicação dessa técnica. Isso é uma parte mais prática, né? Professora, eu vou ter que mostrar como é que faz? Não, você pode falar como ela deve ser feita, tá bem? Bom, é isso, tá? 6 temas diferentes nos quais vocês vão pegar esses 5 tópicos: conceito, indicação e contraindicação, efeitos da técnica e a aplicação daquela técnica. Pode utilizar PowerPoint, não é obrigatório. Apresentação dia 17, 6 grupos diferentes. Me mandem pelo WhatsApp, por favor, para mim saber e diferenciar aqui os grupos, tá? Grupo 1 automaticamente já fica com liberação miofascial. Grupo 2, mobilização e manipulação articular. Grupo 3, mobilização neural. Grupo 4, RPG. Grupo 5, pompagem. E grupo 6, isostretching, tá bem? E aí, dessa forma, a gente vai fazer a atividade dessa disciplina. Deixa eu ver se eu consigo tirar daqui. Como é que eu mexo? Tá.
Vamos começar então nossa aula de revisão. Revisão de recursos terapêuticos manuais. Então, todo o conteúdo que nós vimos até aqui é o que vai cair na segunda VR, tá bom? E aí vocês vão estudar para a prova baseados nesses slides, tá bem? Porque como eu falei na aula anterior, são muitos slides. Se você pegar para estudar desde o início, vai ser muito conteúdo e você não vai conseguir ler tudo, estudar tudo, tá bem? Vamos lá. A primeira técnica, então são várias técnicas, né, que nós estudamos aí durante esse semestre. A primeira técnica que eu vou falar aqui é a Shantala, ou massagem Shantala, tá? Não precisa se preocupar que na aula de na aula de sexta-feira, né, sexta-feira à noite, nós vamos estudar mais uma técnica que inclusive eu acho que até a Shantala na aula prática, tá bem? E aí, então, na próxima semana, eu não tô me recordando agora se já vai ter finalizado o conteúdo. Eu sei que uma aula antes da prova, a gente vai revisar todas as práticas, tá bem? A gente vai simular uma prova prática para estudar, tá legal? Conceito de Shantala. É uma técnica que consiste em manobras com a utilização das mãos sobre a superfície cutânea, que tem como objetivo acalmar, relaxar o bebê, descongestionar e estimular aquela criança, promovendo o bem-estar físico dela. É uma massagem que é realizada com uma sequência de movimentos específicos que vão estimular vários pontos do corpo, causando benefícios para os órgãos e sistemas daquela criança. O efeito da técnica vai promover uma estimulação na pele, também estimular o desenvolvimento psicomotor da criança, produzindo enzimas necessárias para a síntese proteica. Produção de substâncias que vão ativar os linfócitos T, que são células responsáveis pela imunidade do nosso organismo. Diminui também os níveis das catecolaminas e ativa a produção de endorfinas, ou seja, um efeito analgésico, né? Um efeito calmante, um efeito sedativo. Como consequência, tudo isso, a criança vai relaxar o corpinho, vai iniciar ali o sono, vai ficar mais calma, mais tranquila. A amamentação vai ser mais facilitada também, porque geralmente é uma técnica que é desenvolvida pela mãe na criança, mas que não priva só a mãe também. Nós, como profissionais, nós também podemos realizar. Diminui a incidência de cólicas e aumenta o vínculo mãe-filho. Possibilita também desenvolvimento acelerado da criança, estimula a parte neurológica, o processo alimentar, a motilidade gástrica. Então, ela está relacionada com o estímulo do movimento peristáltico e dessa forma diminuindo a formação o acúmulo de gases ali no intestino da criança. Estimula a movimentação do bolo fecal também naquela criança que não está conseguindo fazer cocô, e aí ajuda também a estimular a liberação dessas fezes. Também pode estimular a cicatrização mais rápida de feridas, tem um efeito analgésico, um efeito no sono da criança, diminuição do estresse. Quem pode realizar a técnica? As crianças que completaram o primeiro mês de vida, que devem pelo menos já estar com o umbigo totalmente cicatrizado. A criança até 7 anos de idade, mas também vai depender se ela vai ter uma boa aceitação com a técnica. Ela é contraindicada em criança que apresenta febre, diarreia, resfriado, criança que esteja faminta, com fome, ou logo após ser amamentada, porque corre o risco de vomitar, regurgitar aquele leite, por exemplo. Durante a aplicação da técnica, é importante que o profissional ou a mãe faça uma higienização correta das mãos,
né? E além disso, também é importante retirar adornos que possam vir a machucar a criança, como pulseira, anéis, relógio. Tá. Técnicas de terapia manual. As técnicas de terapia manual, elas são as técnicas de manipulação, mobilização e também técnicas de exercícios específicos. A relação entre movimento fisiológico e movimento acessório. O movimento fisiológico é aquele movimento que é o resultado da contração muscular ativa do movimento concêntrico e excêntrico, no qual vai ocorrer o movimento dos ossos e também das articulações. É o movimento voluntário, um movimento que é realizado pelo paciente de forma voluntária. E o movimento acessório é aquele movimento que vai acompanhar esse movimento fisiológico. Quando a superfície de uma articulação ela se move, a outra também vai se movimentar. Ambos os movimentos ocorrem simultaneamente, em conjunto. Embora o movimento acessório normal deve ocorrer para que a amplitude total do movimento fisiológico ocorra. Ou seja, um músculo não pode ser totalmente reabilitado se as articulações não estiverem livres. Aqui é uma explicação sobre força concêntrica e excêntrica. Na força concêntrica, o músculo se contrai e acelera o movimento. Na força excêntrica, o músculo é alongado, mas continua em tensão, né? Continua em contração. Mobilização e manipulação articular. É uma técnica da terapia manual que tem como objetivo reduzir a dor, tratar disfunções articulares que venham comprometer a amplitude de movimento e também abordando especificamente algumas alterações na mecânica articular. Por que a mecânica articular ela pode estar alterada? Pode ser por conta de dor, pode ser uma defesa muscular, pode ser que aquela articulação tenha passado por um processo de efusão, chamado também de derrame articular, contraturas ou aderências nas cápsulas articulares e ligamentos, ou também desalinhamento e subluxação de superfícies ósseas. Para que a mobilização articular ela seja desempenhada de forma eficaz, o profissional de saúde ou fisioterapeuta, ele deve ter conhecimento de anatomia, artrocinemática, osteocinemática, mecanismos neurofisiológicos e músculo-esqueléticos. O objetivo da técnica é diminuir a dor, diminuir a proteção muscular, alongar e aumentar o comprimento do tecido, efeitos reflexogênicos que venham inibir e facilitar o tônus muscular, ou o reflexo de alongamento, e efeitos proprioceptivos na tentativa de melhorar a consciência corporal e a cinética daquela articulação. Efeitos neurofisiológicos, com a estimulação dos mecanorreceptores e dessa forma inibir os estímulos nociceptivos ao nível da medula espinhal e tronco cerebral. Eu tenho um efeito também de redução da dor. Efeitos mecânicos, promove movimentação do fluido sinovial, que é o veículo transportador de nutrientes para as porções avasculares da cartilagem articular, prevenindo efeitos dolorosos e também degenerativos. Artrocinemática versus osteocinemática, né? Relembrando aí esses conceitos. A artrocinemática é a movimentação artrocinemática que vai ocorrer, ela refere-se a movimentos das superfícies articulares de rolamento, giro e deslizamento. A osteocinemática, ela se refere ao movimento do osso que vai ocorrer em determinados planos, como flexão, extensão, que ocorre no plano sagital, abdução e adução, que vem ocorrer no plano coronal. A artrocinemática, ela está relacionada com a recuperação do movimento dentro da articulação. Então, o movimento intraarticular. É um movimento quase que imperceptível, geralmente mais é o toque, né, que a gente vai perceber. A osteocinemática é aquele movimento que nós conseguimos ver, é um movimento mais amplo, né, como, por exemplo, flexão e extensão de ombro. Primeiro, recupera-se o movimento artrocinemático, que é um movimento intraarticular, para que então possa se recuperar um movimento maior, um movimento mais amplo, que é o movimento
osteocinemático. Na artrocinemática, nós temos um movimento chamado de rolamento, também chamado de balanço. Rolamento ou balanço. É quando um osso ele vai rolar sobre o outro osso, que possuem superfícies irregulares ou incongruentes, não possuem a mesma superfície, são superfícies diferentes. Novos pontos de uma superfície encontram novos pontos na superfície oposta durante o movimento. Causa compressão de um lado e a separação do outro lado, como visto nessa imagem. E a artrocinemática. Na artrocinemática também nós temos o rolamento ou balanço, também chamado de balanço. O rolamento ele vai ocorrer sempre na mesma direção que o movimento ósseo, mesmo sendo côncavo ou convexo. E o giro ou torção ou rotação, mesma coisa. Um osso vai girar sobre o outro osso. É quando ocorre a rotação de um segmento sobre um eixo que está parado, sobre um eixo que está estacionado. Ocorre em combinação com o movimento de rolamento e também de deslizamento. E o movimento de deslizamento, ou também chamado de escorregamento. O osso vai deslizar sobre o outro, geralmente superfícies planas. Se o osso que se move for convexo, ele desliza e corre na direção oposta ao do movimento. Como visto nessa imagem. Essa também. Regra do côncavo e do convexo. Quando um osso côncavo, convexo, move-se sobre um côncavo, ele deve primeiro deslizar um movimento de rolamento anterior e deslizamento posterior, portanto, em direções opostas. Quando um osso côncavo for movido sobre um osso convexo, a estrutura côncava deve primeiro rolar anterior e deslizar anteriormente. Portanto, as direções dos dois movimentos são para o mesmo sentido. No convexo, direções opostas. No côncavo, para o mesmo sentido. E quais são os eixos do corpo? Os eixos são as linhas imaginárias que vão atravessar o nosso corpo em planos específicos. Isso aqui é só relembrando, né? Vocês acredito que já até viram isso aqui. Outra técnica que nós vamos ver é a mobilização neural. É uma técnica que consiste em impor ao sistema nervoso uma tensão maior ou movimento mediante determinada postura ou determinado movimento específico. Movimentos lentos, rítmicos, direcionados ao nervo periférico e também à medula espinhal. A mobilização neural, ela pode ser aplicada de 4 formas. Pode ser através de mobilização direta, em que ocorre o tensionamento dos nervos periféricos da medula, através de uma manobra oscilatória, que vai ser passiva, ou seja, o fisioterapeuta realiza no paciente, em diferentes amplitudes de movimento, ou brevemente mantida no final da amplitude de movimento articular, aplicados por meio da articulação que compõe o trajeto daquele trato neural. E a mobilização indireta. Os nervos periféricos ou a medula são colocados em tensão pelas manobras oscilatórias aplicadas às estruturas adjacentes ao tecido nervo comprometido. Então, estruturas adjacentes, então distantes do local, utilizada quando há uma lesão aguda, por exemplo. E a mobilização deslizante. Mobiliza-se o trato neural sem provocar a tensão. Manobras dinâmicas que tentam produzir um movimento de deslizamento entre estruturas neurais e tecidos não neurais adjacentes, e eles são executados por uma maneira não provocativa. E a mobilização tensionante. Mobiliza-se simplesmente aumentando e diminuindo a tensão no trato neural. Tem como objetivo restabelecer a capacidade física dos tecidos neurais, em tolerar movimentos que alongam o trajeto daquele nervo. Não são técnicas de alongamento, e sim manobras oscilatórias. A
força de aplicação do movimento deve ser ajustada para produzir sensação de alongamento de forma suave, sem tensão. São mais agressivas que as mobilizações deslizantes e não são indicadas em pacientes com diminuição na condução de impulso nervoso. Quais são as indicações para a utilização da mobilização neural? Ela pode ser aplicada em pacientes que apresentam disfunções neuropáticas, por exemplo, de compressão dos membros superiores ou membros inferiores, como síndrome do túnel do carpo, radiculopatias, síndrome da saída torácica, compressões do nervo esquiático, doenças também por esforço repetitivo, como ALE, DORT, síndrome da dor complexa regional, neuropraxias pós-cirúrgica, outras condições como síndrome do chicote, epicondilite, síndrome de Dequevine, fascite plantar, tudo isso são alterações traumato-ortopédicas. Dores crônicas também, disfunções motoras. Alguns terapeutas eles têm aplicado a técnica para reduzir espasticidade também em crianças e adultos com distúrbio neurológico. A técnica ela pode ser útil em diversas condições de alteração do sistema músculo-esquelético, tá bem? Como uma área que sofreu inervação, uma estrutura que foi lesionada, um comprometimento neural. A compressão neural periférica também pode ser induzir a inflamação neurogênica na estrutura inervada. Como que vai ser realizado, então? A mobilização neural, ela também serve como uma forma de avaliação. Como uma forma, não da mesma forma, né? Vai depender ali da aplicação da técnica. Para se avaliar o envolvimento do tecido neural, o paciente deve passar por uma avaliação, seguindo as avaliações tradicionais, normalmente, uma avaliação neurológica, para se verificar o estado da condução nervosa daquele nervo. Essa avaliação é necessária para a aplicação segura da técnica e também do prognóstico do Os testes de tensão neural, onde observamos respostas à provocação através do alongamento do nervo periférico, raízes e também da medula espinhal. A palpação do tecido neural, a avaliação neuromusculoesquelética, por exemplo, de coluna cervical, torácica e lombar. Essa aí é uma posição, né, que nós vemos na imagem, posição final do teste de tensão neural do nervo mediano, né? Isso aí a gente fez na aula prática, vocês estão lembrados, né? E aí, na prática, a gente vai relembrar sobre essa técnica da mobilização neural. Outra técnica é a pompagem. Eu acho que a pompagem... Não lembro se a gente fez na prática a pompagem. Não estou me lembrando. É uma manobra de alongamento do músculo como um todo e ela é capaz de promover tensão lenta, regular e progressiva de determinado local ali que você está tratando. Tem como objetivo restabelecer a elasticidade ou comprimento da área a ser tratada, por exemplo, do músculo, das fáscias, dá mais liberdade para o músculo, estimula a circulação, aumenta o espaço articular e também a nutrição daqueles tecidos. É coadjuvante no tratamento e na prevenção de encurtamento e retrações musculares, desvios posturais, doenças articulares, por exemplo, como na artrose. E tem um efeito analgésico, relaxante, sedativo, um efeito de diminuição da dor. Relembrando um pouquinho sobre a fáscia. A fáscia muscular ela é um tecido conjuntivo que vai envolver músculos, vasos, nervos, constituída por fibras de colágeno. Ela possui dois tipos, que são a fáscia profunda e a fáscia visceral. A fáscia profunda é formada por tecido conjuntivo fibroso, denso, que vai envolver músculos, ossos, nervos, vasos. E a fáscia visceral, que é responsável por suspender ou sustentar os órgãos da cavidade abdominal. Tem como função promover tensão mecânica e sua principal função é reduzir a fricção, permitindo que os músculos deslizem uns sobre os outros. Efeitos da pompagem. Tem ação sobre as articulações, efeito sedativo, efeitos sobre os músculos, efeitos sobre as articulações também.
Nas articulações, vai melhorar a nutrição da cartilagem. Na musculatura, diminui a contratura e as retrações. E na circulação, age revertendo estases, por exemplo. Sangramento, né? Efeitos também. Outros efeitos é a técnica, ela também vai restabelecer o comprimento das fibras musculares, facilita a nutrição dos tecidos, libera aderências faciais e espasmos musculares, aumenta o fluxo sanguíneo, aumenta o fluxo linfático, atua também na harmonização e equilíbrio dos tecidos e alivia dores. Essa manobra ela é indicada para retração e encurtamento muscular, para o alívio de dores musculares e para melhorar a função circulatória dos tecidos moles. Ela é contraindicada, por exemplo, em casos de pacientes que apresentam neoplasia, câncer, osteoporose, trombose, são algumas contraindicações. A pompagem ela é realizada em 3 tempos. Um tempo de tensionamento, um tempo de manutenção dessa tensão e o tempo de retorno. No primeiro tempo, as estruturas elas devem ser tensionadas de forma lenta, regular e progressiva. E à medida que a fáscia vai sendo liberada, vai se soltando, o paciente vai ficar mais confiante com aquele alongamento. Em um segundo tempo, a estrutura deve se manter em tensão. Tem 3 objetivos. Um objetivo circulatório, um objetivo muscular e um objetivo articular. Como já foi citado anteriormente, tá? Num terceiro momento, ocorre o celular no silencioso, parece que saiu. Num terceiro momento, ocorre a volta dessa tensão, que deve ser lenta e progressiva, igual na primeira fase. E esse tempo ele apresenta 2 objetivos, que é um objetivo circulatório e um objetivo muscular. Eu acho que a gente está finalizando. Então, vamos falar sobre trabalho corporal. A primeira técnica é chamada de ginástica holística. É um método de trabalho corporal, através de posturas específicas, que é aplicado em 3 níveis. A nível pedagógico, nível preventivo e também nível terapêutico. O objetivo da técnica é diminuir a dor muscular, diminuir a tensão articular, redução do estresse, da ansiedade, o realinhamento das posturas, o realinhamento postural e também o relaxamento para a mente do paciente. Ela é utilizada em várias áreas, como na ortopedia, doenças ortopédicas, doenças neurológicas, doenças reumatológicas, na gravidez, no pré-parto, no pós-parto, alterações respiratórias, por exemplo. E também pode ser utilizada em crianças, com um objetivo preventivo, com um tratamento lúdico, mais dinâmico. Ela também pode ser utilizada como uma prática artística, que exige precisão, flexibilidade e harmonia. Aqueles que desejam sentir-se em forma através da utilização do trabalho corporal individualizado e rigoroso, ela é uma técnica também que vai promover o condicionamento físico. Quando que ela é indicada? Qualquer pessoa, independente de idade, sexo ou doença. O exercício deve ser feito com orientação de um fisioterapeuta. Gente, terminou. Eu achei que ia ter mais coisa. Mas é isso aí, tá bom? Então, acho que eu falei tudo, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me mandar mensagem. Por favor, no final dessa aula, me mandem os nomes dos grupos, tá certo? E já vão desenvolvendo essa atividade durante a semana e o final de semana. Porque terça-feira já vai ser as apresentações, tá bem? Então, até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus e estudem baseados nessas aulas, tá bem? Então, até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus, tenham uma boa noite
Qualquer dúvida, eu tô aí à disposição de vocês.